Bom dia, galerinha da tribo de Judá. Vamos lá, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre Neemias e Esther. Aí a gente acaba com a parte dos livros históricos da reconstrução, da continuação da fé, certo? Então, já preparando aí suas Bíblias, abram lá no livro de Neemias. E vamos fazer uma oração antes. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida, Senhor, que Tu nos dá, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abrir nosso entendimento neste momento, Senhor, para entender a Sua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Galerinha da tribo judaica, tem um recadinho para dar para vocês. Fiquem sempre ligadinhos no grupo das atividades. Nos sorteios, não precisa do papai e da mamãe ficar pegando no pé para postar o horário das atividades e nem os vídeos, tá? Iris, Juana, Ana Clara, Tawane, que já são grandinhos, vamos aí ficar mais disciplinados aí nas coisas, tá bom? Vamos lá, livro de Neemias. Neemias, ele é um copeiro da corte. Então, o que é um copeiro? Copeiro hoje em dia é aquela pessoa que trabalha na copa, que serve cafezinho, que leva o café pro chefe, café, chá, bolacha, né? Fica lá com a bandeja, né? O chefe liga, eu quero um cafezinho aqui na reunião. Lá vai o copeiro para servir, né? Então, Neemias, ele era um copeiro da corte de Artaxerxes. A sua função importante na proteção do rei, mas seu coração ele estava em Jerusalém. Então ele trabalhava lá em Artaxerxes, porém o coração dele era lá de Jerusalém. Um exemplo, eu sou da Bahia, um exemplo, porque antes eu sou paulista, nasci aqui em São Paulo. Mas aí eu venho pra cá, saio lá da Bahia, venho pra cá trabalhar aqui em São Paulo, moro aqui e tudo. Mas meu coração ficou lá na Bahia, porque lá eu tenho pai, mãe, irmãos, eu tenho a minha família, então a gente fala, o coração ficou lá na Bahia, né? E assim era o coração de Neemias, o coração dele era lá de Jerusalém, porque ele ficava pensando lá como o povo estaria, que a família dele morava lá e tudo, mas ele naquele momento ele trabalhava de copeiro para o rei. Na notícia da destruição, do abandono, da pobreza, o entristeceu e ele sofreu, jejuou e orou por seu povo na sua terra tão distante. Então a gente vai ver uma coisa também, que Neemias, mesmo ele estando longe da sua família, né, da sua cidade natal, ele tinha notícias do que acontecia, né, que nem na época dele lá, houve abandono, houve pobreza, o pessoal estava passando fome e ele orava para Deus, para aquele povo, né? Para que Deus pudesse restituir aquele povo, que ele pudesse reconstruir aquela cidade de Jerusalém, certo? Então, uma coisa que a gente tem que, nada impede da gente, vamos supor, tem familiares longe, que é a nossa parentela, de nós orarmos por eles, ajudarmos de alguma forma, mesmo eles estando distante. Não importa. De repente a pessoa fala assim, mas a pessoa mora tão longe, né? Não, mas mesmo a pessoa estando longe, você pode de alguma forma ajudar, nem que for em oração. E Neemias a gente pode tirar essa lição, que mesmo longe, ele orava, ele cuidava, ele tinha esse zelo de cuidar em oração. Sua liderança e eloquência e confiança convenceram o rei a enviá-lo à sua casa para edificar os seus muros. Então, ele conseguiu uma benevolência do rei ali. Ele conseguiu que ele fosse embora para Jerusalém. Então, vamos dizer, hoje ele seria um bom funcionário, né? Hoje ele, lá como copeiro, né? De um gerentão aí, ele ia conseguir que o dono falasse assim, não, Neemias, eu vou te mandar embora, para que você possa ir para a sua cidade, resolver os problemas lá da sua cidade, edificar lá os muros. E
se você quiser voltar, você vai estar sempre com as portas abertas porque você é um bom funcionário. Então, significa também que quando a gente andamos corretamente com os nossos serviços, nossos empregos, a nossa escola, quando nós temos uma boa conduta e nós chegamos a pedir algo, a outra pessoa acaba nos concedendo por causa da nossa boa conduta. Então, é muito bom a gente aprender que Neemias, ele tinha uma boa conduta e nós precisamos ter uma boa conduta no nosso serviço para quem trabalha, né? Não é o caso de vocês, mas a gente tem que ter uma boa conduta em casa, na escola, nos lugares que a gente vai, na igreja, em todos os lugares a gente tem que ter uma boa conduta para que quando a gente pedir algo, a gente possa ser concedido, né? Um exemplo, se eu sou um bom filho, faço tudo que meu pai e minha mãe pede com obediência, é difícil o pai falar não, né? Ele vai até, tipo, se for alguma questão de dinheiro, às vezes na hora não vai poder dar, né? Porque talvez não tenha, mas ele vai acabar dando um jeito, apertando aqui, apertando ali, vai acabar concedendo o seu pedido, porque você é um filho obediente. E assim foi Neemias, ele conseguiu essa permissão para que ele pudesse voltar para Jerusalém. Mas além disso, ele conseguiu também alguns valores em dinheiro para ajuda disso, né? E aí Neemias, ele fala muito sobre a reconstrução dos muros, mas o foco principal que a revista fala aqui é sobre a reconstrução das nossas vidas, né? Que nós precisamos nos reconstruir, que nem Jerusalém, numa certa época, foi dispersa, foi destruída, sofreu tudo isso, porque lembra que a tia sempre comenta que o povo de Israel era um povo que vira e mexe, voltava a adorar outros deuses. E isso não é permitido por Deus, né? Que a gente viu até que tem um mandamento que fala sobre isso. Então, ele fala sobre isso, sobre a nossa construção dos nossos muros, né? Nós precisamos estar alicerçados com uma base correta, né? Que é a base bíblica, né? Nós precisamos ter a palavra do Senhor guardada no nosso coração, precisamos não ter falsos deuses, né? Não podemos adorar a outros deuses, isso é essencial. E nos reconstruir, né? Nossa essência precisa ser boa, nós precisamos ser bons filhos, quando a gente crescer, casar, né? Ser bons esposos, ser bom marido, amar o esposo aí, o Juan, que é o rapazinho da sala. Quando for um rapaz aí casar, ele precisa amar sua esposa, honrar sua esposa, né? E as meninas também, tem que ser umas boas esposas, umas boas profissionais. É importante que a gente também seja bons profissionais quando a gente crescer, se dedique numa profissão boa. Tudo isso quando nós vamos crescendo, mesmo que fale, nossa, eu sou uma médica, mas você precisa ter também, precisa se dedicar sim à medicina, sim, só que você precisa também ser temente a Deus, né? Tem várias profissões que as pessoas esquecem um pouco de Deus, mas isso não pode acontecer conosco. E Neemias também fala sobre a organização, que ele era muito organizado. Então significa que Deus não é desorganizado, Deus ele é bem organizado. Então significa que hoje, essa semana, a tarefa de todo mundo aí é se organizar nas suas tarefas escolares, se organizar para ver a ED, se tiver atividade atrasada aí, repor, ajudar a mamãe em casa, quem tiver seu guarda-roupa aí, organizar seu guarda-roupa, a sua gaveta, colocar tudo em ordem, porque é hora da gente começar a se organizar. Porque uma pessoa cristã, ela tem que ser organizada. Sua casa, sua gaveta, o seu guarda-roupa não pode ser uma maloca. Ele tem que ser organizado, tá? Então vamos aprender que uma pessoa cristã,
é uma pessoa organizada e limpinha. Então significa que a gente tem que ter tudo em ordem lá, não importa. Eu não tenho um guarda-roupa, mas eu tenho uma gaveta. Então eu tenho que manter a minha gaveta toda arrumadinha, em ordem. Eu tenho que ajudar a mamãe e o papai a fazer as coisas em casa. Eu tenho minhas atividades escolares, eu tenho minha atividade da escola dominical. E eu tenho 24 horas do dia. Então significa, se eu dividir tudo por horário, ser uma pessoa organizada, eu vou ter tempo para brincar ainda. Certo? Então a gente, em Neemias, a gente consegue ver que nós precisamos exercer tudo com responsabilidade, fazer nossos deveres certinho, como Neemias fez. Se nós somos umas pessoas de bom caráter, boa conduta, nós vamos conseguir achar graças no nosso papai, nossa mamãe. Quando nós crescermos, os nossos chefes também vão achar graça em nós. Precisamos ser pessoas organizadas, certo? E no livro de Esther? O livro de Esther, ele narra a preservação do povo de Deus durante o século V a.C. Esther era uma mulher judia, órfã e simples de coração. Por sua beleza e atitudes, tornou-se rainha do rei Assuero. Da Pérsia, Amã, um homem mau, ambicioso e vaidoso, encontrava-se abaixo somente do rei e o seu desejo era de destruição dos judeus. Convenceram o rei a aniquilar o povo judeu. Mordecai, judeu que adotara Esther como filha, teve parte importante na salvação do povo. Mas Esther, que tem atitude, que finalmente salva o povo. Ela denuncia o plano de Amã por ordem do rei e ele é enforcado para relembrar o resgate do povo e instituída a festa do Purim. E aí a história de Esther, todo mundo lembra que Esther, ela foi uma rainha e ela orou 3 dias, né? Ela ficou em jejum, ela orou 3 dias até que foi ao rei e contou todo o plano que Amã tinha e ela não conseguiu, e foi derrotado, né? Como a gente viu, ele foi enforcado e o povo dela conseguiu ser livre. Então o que a gente aprende aqui no livro de Esther é sobre a perseverança, mesmo ela estando ali em apuros, né? Ela soube que Deus, ele era o único para resolver os nossos impossíveis problemas. Então a gente, às vezes, adolescentes fala assim, tô cheia de problemas, né? Não quer falar nem pro papai, nem pra mamãe, nem pro amiguinho, nem pra ninguém. Mas tem uma pessoa que a gente consegue orar, conversar, expor todos os nossos problemas, que Deus vai resolver, né? Os nossos problemas em tudo, colocar em ordem. E aqui também ela ensina que nós temos que, ela orou para o povo dela, né? Nós temos que orar um pelo outro, né? Dentro da igreja a gente tem que orar um pelo outro, mesmo a gente não sabendo o que o outro está passando, mas quando a gente for orar, a lembrar de um ou de outro na salinha, ou a lembrar da família de um, a família do outro, colocar sempre o nome dos nossos irmãos em oração, para pedir para que Deus abençoe e guarde, né? Para vocês verem, Esther era órfã, então ela não tinha pai e nem mãe, e ela aprendeu que a importância de uma família, a importância do povo dela. Então vocês também têm que saber a importância que tem a sua família e a importância que tem o povo da igreja. Então, quando a gente fala assim, nossa, o povo da igreja tem importância? Tem importância. Por isso que é muito bom o que Neemias falou. A gente tem que ter uma boa conduta, ter um bom caráter. Porque, um exemplo, eu tô lá no funk descendo até o chão. E aí, alguém passa lá e me vê descendo até o chão e conhece a Flavinha. Ela vai falar, nossa, Flavinha, eu vi a sua tia Rose descendo até o chão lá no bailão. Aí que vai ficar feio a situação, né? Porque o que a Flavinha vai falar? Não vai nem ter o que falar, né? Ela vai pegar a cara dela, cavucar um buraco e entrar dentro. Porque o negócio vai ficar feio.
Então significa que a gente também tem que manter as nossas boas condutas para não manchar o nosso coleguinha da igreja, né? A gente não pode também falar, não tô nem aí, cada um por si, Deus para... Não é assim. Quando a gente está dentro da igreja, a gente tem que zelar também pela imagem do nosso amigo, do nosso irmão da igreja. A gente não pode ficar aí postando qualquer coisa no Face, a gente não pode ficar aí no bailão, dançando até o chão. Então a gente também tem que ter um caráter certo, digno, as condutas corretas, porque eu tô na igreja, então eu tô na igreja do Jardim Camargo Novo, na igreja metodista, e quantas pessoas frequentam a igreja? Muitas. Então, se eu fizer muita coisa errada, fulano vai me ver lá, e a outra pessoa também vai falar, nossa, mas aquela igreja é a igreja da fulana lá, eu não vou. E aí vai começar um problemão. Então, a gente também vale lembrar que a gente tem que preservar a imagem também das outras pessoas que estão na igreja. Observar sempre tudo que nós estamos fazendo, se não está manchando a nossa imagem, a imagem do irmão da igreja e principalmente se não estamos manchando a imagem de Jesus, porque esse é o principal, né? Se a gente fala que a gente é cristão, porque a gente tem nome e sobrenome, né? Eu sou Rosimeire Romão, sou evangélica, sou da Igreja Metodista do Camargo Novo, da região leste. Então, presta atenção em quanta coisa aí. Então, se eu fizer alguma coisa errada, aí meu marido vai ser mal falado, minhas filhas vão ser mal faladas, o povo da igreja vai ser mal falado, o Distrito Leste vai ser mal falado. Nossa, muita coisa. Então, a gente tem que manter tudo muito retinho, tudo muito correto. A gente tem que aprender a viver certinho dentro da igreja, a viver certinho os mandamentos do Senhor, que a gente pôde ver aqui que o fundamental era o que Moisés falava, né? Se a gente seguir os mandamentos do Senhor, seguir a palavra do Senhor, a gente não vai se desviar nossos pés, não vamos cair aí nos erros e nossa imagem vai ser preservada, a imagem de Jesus vai ser preservada e a imagem do meu povo também vai ser preservada. Então, a gente pode observar aqui que tudo que a gente viu gera em torno de condutas e caráteres, né? Então a gente tem que manter o nosso caráter de cristão, tá bom? E sempre observar, e sempre quando a gente fizer algo de errado, que a gente possa pedir a Deus perdão e não pedir perdão e pecar de novo o mesmo pecado. A gente tem que pedir perdão e procurar dar certinho e observar sempre que eu tenho que zelar pela minha vida, eu tenho que zelar pela vida da minha família, pela vida da minha família cristã e eu tenho que zelar pelo nome de Deus, tá bom? Essa é a aulinha de hoje. Depois fiquem ligados lá no grupinho da sala que a tia vai mandar mais uma atividade. Mas a atividade da organização, vocês vão colocar lá. E tira a foto aí do guarda-roupa bagunçado, depois do guarda-roupa arrumadinho, da gaveta malocada, depois da gaveta arrumadinha, que a tia quer ver se realmente vocês são filhos organizados, né? Se a mamãe falou para lavar a louça, se a louça lavou, tá ok. Que a tia quer ver se esses adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, vão ser jovens organizados e comprometidos com o trabalho, seja ele dentro da sua casa, na escola, ou seja ele no trabalho da igreja, tá bom? Tenham um bom domingo a todos. Beijos.